Você foi criado para ser invencível, uma obra-prima. Mas lembre-se, cada batalha que você trava, cada guerreiro que ousa cruzar seu caminho, é uma prova do meu poder. No mundo da mitologia grega, poucos desafios foram tão aterrorizantes quanto enfrentar o leão de Nemeia. Imagine uma criatura criada pelos deuses para ser invencível, com uma pele que nenhuma arma podia perfurar e uma ferocidade que fazia até os mais bravos guerreiros recuarem. Hera, com seu constante desejo de atrapalhar a vida de Hércules, colocou essa fera em seu caminho. Mas o que era para ser um obstáculo insuperável acabou se tornando o ponto de partida para transformar um homem em uma verdadeira lenda. Você sabia que Hércules não apenas derrotou o leão, mas o fez de um jeito tão incrível que sua armadura lendária nasceu dessa batalha? Enquanto a maioria das histórias exalta apenas sua força, há muito mais a ser explorado sobre como ele superou um desafio que parecia impossível. Na vasta e intrigante mitologia grega, existia uma criatura que fazia até os mais destemidos tremerem de medo: o leão de Nemeia. Criado pela deusa Hera, mas algumas versões indicam que ele era filho de Tifão e Equidna, monstros mitológicos, no qual vamos falar nos próximos vídeos. Esse leão era impressionante. Sua pele era impenetrável. Nenhuma arma mortal podia feri-lo, tornando-o uma ameaça quase impossível de enfrentar. A região de Nemeia vivia em desespero, com cidades abandonadas e o pânico tomando conta. Era como se a presença do leão transformasse o ambiente num campo de ruínas e silêncio. Com olhos que brilhavam como fogo e garras capazes de partir até rochas, o leão de Nemeia era mais do que um perigo físico. Ele representava o próprio caos. Guerreiros ousados que tentavam enfrentá-lo jamais retornavam, e a fera parecia se alimentar do medo que espalhava. Cada rugido era como um trovão, ecoando entre montanhas e vales. Era o tipo de ameaça que colocava até as lendas à prova, mostrando que nem toda coragem é suficiente. Esse leão não surgiu por acaso. Hera o colocou no mundo com um propósito específico: aniquilar todos que se opusessem à sua vontade. Enfrentar o leão de Nemeia era como enfrentar a própria força da deusa, uma manifestação de sua ira divina. Mesmo invicto, o monstro tornou-se parte de um plano maior de Hera: testar Hércules, o herói que todos acreditavam ser imbatível. Esse encontro não seria apenas um embate entre homem e fera, mas o início de uma história que marcaria para sempre a mitologia grega. O que poderia fazer Hércules diante de um desafio tão grandioso? Foi Euristeu, o rei covarde manipulado por Hera, quem deu essa tarefa, acreditando que seria impossível sobreviver. Hera sabia o que estava fazendo ao arquitetar esse desafio. Afinal, era mais do que um simples trabalho. Era um teste para medir não só a força, mas também o espírito indomável de Hércules. Ele, no entanto, encarou a missão com a determinação de alguém que já entendia o peso de sua jornada. Antes de partir, Hércules sabia que precisaria de mais do que coragem para enfrentar uma criatura invulnerável. Ele ofereceu sacrifícios a Atena, buscando sabedoria e proteção divina. Se pensarmos bem, até hoje esse gesto nos ensina algo. Às vezes, reconhecer que precisamos de ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Hércules preparou seu arco, suas flechas e sua clava com o cuidado de quem sabe que está indo para uma luta onde o menor erro pode ser fatal. Com cada passo rumo à região de Nemeia, Hércules sentia o peso da missão crescer. O silêncio das vilas desertas era perturbador, como se até a natureza temesse o leão. Ele avançava com a serenidade de quem sabia que seu destino estava em jogo. A caverna do leão não demoraria a surgir diante dele, e o confronto que viria a seguir exigiria mais do que força bruta. Rastrear o leão de Nemeia era uma tarefa que exigia mais do que força. Era preciso astúcia. Hércules sabia que não podia apenas confiar na sorte para encontrar a fera. Usando sua experiência como caçador e observando o terreno ao redor, ele notou pegadas profundas e marcas nas árvores, como se a própria floresta tivesse sido riscada pela fúria do leão. Ele avançava com cautela, evitando movimentos bruscos, atento a cada som. O rastro o levou até uma caverna, um lugar sombrio que parecia pulsar com a presença do monstro. A caverna, porém, tinha mais de uma entrada, e Hércules sabia que o leão poderia escapar a qualquer momento. Foi aí que ele teve uma ideia engenhosa.
bloqueou uma das saídas com pedras, isolando o espaço. Esse movimento mostra algo valioso que podemos aprender até hoje: a importância de observar, planejar e adaptar antes de agir. Assim, ele conseguiu transformar um local que favorecia o leão em um campo de batalha mais equilibrado. Era um jogo de estratégia onde cada detalhe fazia diferença. Quando finalmente se aproximou, o leão emergiu das sombras, imponente e ameaçador, com os olhos ardendo em desafio. Hércules, com seu arco em mãos, atirou as primeiras flechas, mas o resultado foi devastador. Elas ricochetearam, como se a pele da criatura fosse feita de aço. A vulnerabilidade do herói era evidente, mas ele não hesitou. Seu instinto o fez avançar, já ciente de que o confronto corpo a corpo seria inevitável. O confronto entre Hércules e o leão de Nemeia foi mais do que uma batalha. Foi um duelo de força e resistência. Assim que percebeu que suas armas eram inúteis contra a pele impenetrável da fera, Hércules precisou confiar em algo que nenhuma armadura poderia deter: sua força sobre-humana. Ele largou o arco, largou a clava e se lançou em direção ao leão com as mãos nuas. Era como se todo o peso de sua missão estivesse ali, naquele momento decisivo. A luta foi brutal e durou minutos que pareciam uma eternidade. O leão rugia, tentando se desvencilhar, mas Hércules não soltava o aperto. Com um movimento preciso, ele conseguiu prender a fera em uma posição que a deixou vulnerável. Não foi apenas a força que o salvou ali, mas também sua determinação. A batalha nos ensina algo poderoso. Às vezes, não é a arma que importa, mas a coragem de enfrentar o impossível com tudo o que temos. Por fim, o leão caiu, e o silêncio voltou àquela caverna. Hércules, exausto, permanecia ali, segurando o corpo da criatura como se ainda não acreditasse na própria vitória. Não havia ninguém para testemunhar aquele feito, mas naquele momento, algo mudava para sempre. Era o início de uma transformação que não dependia apenas de sua força física, mas também daquilo que ele carregaria como símbolo de sua superação. Curiosamente, foi esse embate que inspirou o nome do golpe Mata-Leão, usado em combates modernos como uma técnica de estrangulamento, ecoando a lenda do herói que venceu o impossível apenas com suas mãos. Com o leão derrotado, Hércules se deparou com um novo desafio. O que fazer com a fera que havia aterrorizado toda a região de Nemeia? Ele sabia que não podia simplesmente deixá-lo ali, como se fosse apenas mais uma vitória comum. Observando o corpo do leão, percebeu que sua pele, antes invulnerável, poderia ser mais do que um troféu. Hércules pegou as garras do leão, afiadas como lâminas, afinal, só elas para conseguir cortar a própria pele do bicho. Era um trabalho árduo, mas ele sabia que aquilo simbolizava o triunfo sobre o impossível. A pele do leão não era apenas resistente, era lendária. Hércules transformou-a em uma armadura que nenhum inimigo poderia penetrar, carregando consigo a prova de sua vitória. Imagine o impacto disso na mitologia grega. Ele não apenas venceu a criatura, mas literalmente vestiu o símbolo de sua conquista. Era mais do que proteção, era um lembrete constante de que até o desafio mais temível pode ser superado com força e inteligência. Sua nova armadura o acompanharia em muitas batalhas futuras, reforçando ainda mais sua lenda. Enquanto Hércules vestia a armadura, o peso do momento parecia marcar o início de uma nova fase em sua jornada. Ele não era mais apenas um herói tentando sobreviver às missões impostas por Euristeu. Ele agora carregava consigo a força do leão, o símbolo de sua primeira grande vitória. E como qualquer boa história da mitologia grega, aquele feito era apenas o começo de uma série de desafios que testariam novamente tudo o que ele tinha a oferecer. Para não perder o próximo vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu!